São Lucas, capítulo 13, versículo 31 e o 32. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Eu quero meditar com você um pouco sobre o que Jesus falou para os fariseus. Jesus mandou um recado para Herodes, e ele foi chamado de raposa. A raposa é aquele animalzinho, parece um cachorro, tem aquela diferença de cauda, e aquela raposinha que nasce parece que é tão inofensiva, muitos têm até como bichinho de estimação. Ela tem as suas particularidades. O fruto que uma raposa gosta, ela gosta muito é de uva. Então nós vamos meditar aqui um pouquinho, eu quero meditar com você um pouquinho, sobre esse recado que Jesus mandou para Herodes, através dos fariseus. Ide, dizei àquela raposa. A raposa tem uma natureza, e a natureza dela é fazer estrago nas vinhas, nas flores. Se ela estraga as flores, logo não tem fruto. Então eu quero que você preste atenção nessa grande realidade, fazendo aqui uma comparação entre a vinha e a igreja. Inclusive, o rei Salomão, no capítulo 2, verso 15 de Cantares, ele fala de uma maneira bem clara: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. A igreja do Senhor Jesus Cristo é comparada a uma vinha. E as raposinhas estão querendo se infiltrar na vinha do Senhor. Então nós vemos o quanto é importante aprendermos esta lição. Eu vou ler novamente. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Observe aqui. Existe raposa e existe raposinha. Existe o vinhedo, as vinhas que estão em flor existem. Nós vemos então aqui a primeira coisa: raposa, raposinha e vinha. Cantares é um diálogo entre Salomão e a sunamita. Salomão representa Jesus e a sunamita representa a igreja. Quem não conhece confunde raposa com cachorro. Ela gosta muito de uva, mas a diversão dela é mexer com as flores. As vinhas representam a igreja. Aí quando fala de raposa e raposinhas, qual é o significado? Fala de raposas prenhas e dos filhotes que ela tem. Muita gente acha bonitinho, adota o filhotinho, acha muito bonitinho, põe no cativeiro e cria. Fica aquele bichinho de estimação. As pessoas gostam, mas vai crescendo e a natureza é de raposa. Herodes, ele era chamado por Jesus, ele foi chamado de raposa. Era alguém, Herodes, que estava fazendo um estrago no meio da vinha, da seara do Senhor. Herodes foi o mesmo
que quando Jesus nasceu, o antecessor dele fez com que morresse crianças de 0 a 2 anos. Aquele Herodes morreu. E este outro Herodes sucedeu o outro Herodes, que era um título, igual ao faraó, mas ele foi chamado de raposa. Ele era inimigo da vinha. Nós sabemos hoje quem é o inimigo da vinha, da igreja, é Satanás, o diabo. Então nós temos raposas que nós precisamos dar um basta. Ou seja, precisamos, eu, você e todos os que servem a Deus, nós devemos ser como que caçadores de raposas. Um certo dia, veja, Sansão, um certo dia lá em Juízes, ele caçou e pegou 300 raposas. E ele fez um grande estrago na seara dos filisteus. No trigo, na cevada, no azeite. Ele fez um grande estrago, ele provocou um incêndio, amarrou cauda com cauda. Eles eram inimigos do povo de Deus, os filisteus. Deus tinha levantado Sansão como um juiz em Israel, na função de julgar, de livrar por 20 anos. Então, ele caçou raposas. Não foi fácil para ele pegar 300 raposas, mas ele pegou. Ele usou essas raposas para destruir a seara dos inimigos do povo de Deus. Era muito valoroso, muito precioso e bom para os filisteus. Eles eram inimigos do povo de Deus. Então aqui nós temos uma ideia que o próprio Salomão, no capítulo 6 de Provérbios, ele fala bem claro de 7 raposas. Eu estou falando em uma simbologia. Ele fala que existe 7 raposas e nós precisamos também estar atento com elas, para estas raposas que têm entrado na vinha, na seara do Senhor, na igreja, e está fazendo um estrago. Provérbios capítulo 6. O versículo 16 até o 19, eu vou ler para você. A minha Bíblia está aberta aqui. Ouça. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trema projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia a contenda entre irmãos. A alma do ser abomina o que semeia contendas. Ele abomina a fofoca. Para Deus, conforme nós estamos vendo, a fofoca é uma abominação para Deus. É pior do que um assassino. Porque, veja bem, Deus se aborrece com 6 coisas. A 7ª, Deus tem ódio, Deus abomina. Olhos altivos, pessoa soberba, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aqui estão os assassinos, pessoas que matam. Deus aborrece estas coisas. Coração que trama projetos iníquos, projetos que são desobediência a Deus. Os pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falta que profere mentiras. Agora, aquele que semeia contenda entre irmãos. Esta aqui, Deus abomina, Deus tem ódio disso. Então nós vemos que a fofoca, Deus abomina. E para ela, Deus a considera como um inimigo pior do que um assassino. Quantos estragos já têm sido feitos por causa da fofoca? E também por causa das outras 6 que nós lemos, do 16 ao 19. Raposa fofoqueira, ela deve ser apanhada, deve ser caçada, deve ser retirada do nosso meio. Então veja o que acontece.
temos observado nestes dias que uma pessoa séria, uma pessoa sincera, pode ser um irmão, pode ser uma irmã, um jovem ou uma jovem, uma pessoa séria, uma pessoa sincera, você pode reparar, ela não tem muitos amigos, tem poucos. Uma pessoa que é séria, que respeita a palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, que é sincera nas coisas, nas convicções que tem, que com ele a palavra é sim, sim ou não, porque ele sabe que o que passa disso é de procedência maligna. Essa pessoa que vive de uma maneira séria, de uma maneira sincera com Deus. Eu não estou dizendo de uma pessoa de cara fechada, de uma pessoa rabugenta, ranzinza, ranhenta, não. Eu estou falando de uma pessoa sisuda, uma pessoa que tem juízo, que é séria. E que ela é uma pessoa que tem sinceridade. Ela não usa de meias palavras, ela não usa de falsidade, ela não usa de mentira, ela não usa de bajulação. Ela não é uma pessoa que é dúbia em sua vida, de maneira alguma. Ela é uma pessoa que o falar dela é sim, sim, não, não. Pode reparar que esta pessoa tem poucos amigos. É porque esta pessoa não gosta de fofoca. Muitos casamentos, muitos relacionamentos e muitos amigos, muitas amizades têm sido separados, têm sido desfeitos por causa da fofoca. É uma raposa fofoqueira. Quantas famílias que estão sofrendo hoje, os filhos sem os pais, que se separaram, pessoas que perderam seus empregos, prejuízos na própria igreja, obreiros, homens, mulheres de Deus, pessoas de Deus que cantavam, tocavam, pregavam, ensinavam, muitos que estavam na igreja, esta raposa fofoqueira do mal, da mentira, da calúnia, fez um estrago, ela se infiltrou e muitos têm se afastado, têm deixado até mesmo a casa de Deus por causa da fofoca. Também existe uma outra raposa, ela se chama a raposa da omissão. Ela também está fazendo um grande estrago na vinha do Senhor. Ela começa a andar para lá e para cá. Ela começa sutilmente, sem barulho, sem muito movimento, para não chamar a atenção. Tem obreiros, dirigentes, muitos que são responsáveis pela obra de Deus, homens e mulheres de Deus. Devem caçar esta raposa e tirar do meio, afastar, banir, não deixar ela ficar fazendo estrago. Mas a omissão, infelizmente, está permitindo isso. Às vezes tem até uma família grande na igreja e o dirigente ou o pastor tem pessoas até fazendo coisas erradas. Em vez de corrigir, em vez de dizer isto não é assim, não pode fazer isto, nem isto e nem isto. Senão a pessoa vai ficar numa situação difícil com a igreja, até entrar em disciplina. Mas em vez de corrigir, não corrige. Não deixa a pessoa na correção. A pessoa deve entrar na obediência. E aí existe a omissão. Às vezes por medo, às vezes porque a família pode ir embora da igreja, abandonar a igreja, os obreiros ir embora, por falta de medo, é medo, por falta de coragem. A omissão trabalha e faz um estrago. Era isso que eu tinha para nós nesta oportunidade, mas eu peço a Deus que abençoe muito a tua vida, que você nunca permita que as raposas elas venham fazer um estrago na sua vida, na sua família. Fique atento, fique atenta, para que o nome de Deus seja sempre glorificado e as raposas sejam caçadas e vencidas, em nome de Jesus. Amém?